Aposto que se você ainda não leu os livros, claramente você não deve ter prestado muita atenção neles, mas eu te garanto que Huggy, o Martelo e Ulf, o Branco, ainda vão te surpreender muito em House of the Dragon. No vídeo de hoje, galera, eu vou trazer pra vocês a história completa desses dois personagens que apareceram na segunda temporada da Casa do Dragão e que com certeza ainda vão dar o que falar na série. Já sente seu like aí embaixo do vídeo, afinal, como vocês sabem, vídeos assim envolvem muita pesquisa e dão muito trabalho mesmo. Confere também a sua inscrição aqui no Voo do Dragão e bora pro vídeo. A história de Huggy e Ulf começa de forma separada. Afinal, inicialmente, galera, eles não têm nenhuma relação. Existem também várias diferenças entre a série e os livros, e eu vou abordar elas paralelamente, até o momento em que a série foi exibida até então, na publicação desse vídeo, para vocês conseguirem entender, beleza? No livro Fogo e Sangue, por exemplo, Huggy vive em Pedra do Dragão. Ele é um plebeu que trabalha como um ferreiro na ilha. A sua origem, pessoal, é desconhecida, e nem mesmo sabemos de onde veio a sua bastardia ou temos relatos da sua família. Já em House of the Dragon, Huggy também é um ferreiro, porém ele vive lá em Porto Real e inicialmente faz armas e armaduras para o rei Aegon II. Huggy em Fogo e Sangue é descrito por ser um homem alto, imponente, extremamente forte e que carrega em batalha um martelo que tinha quase a sua altura, que somente ele era capaz de levantar. Huggy nos livros era extremamente sádico, orgulhoso e tinha uma sede imensa de poder e uma ambição enorme, que foi se aflorando assim que ele foi conquistando mais espaço e poder da corte. Bem, vocês vão descobrir como. Enquanto nos livros o passado de Huggy é um mistério, na série ele é casado com uma plebeia chamada Cat e tem uma filha que inicialmente está muito doente. Provavelmente, pessoal, esses elementos devem ser importantes na virada do personagem, visto que a personalidade dele é bem diferente na adaptação da HBO. Já o Ulf, por sua vez, era um soldado na época da Dança dos Dragões. Ele também vivia lá em Dragonstone. Sabe-se muito pouco sobre o passado dele e também da sua origem nos livros. Em House of the Dragon, o Ulf, assim como Huggy, vive em Porto Real, e ele revela ser um bastardo de Balon, o Bravo. Essa cena, pessoal, acontece no episódio 3 da segunda temporada, onde o Ulf revela que é irmão de Viserys e o tio da legítima herdeira do Trono de Ferro, Rhaenyra Targaryen. Se você não sabe, o Balon foi o pai do Viserys do Daemon Targaryen. Ele, inclusive, foi herdeiro do Trono de Ferro por algum tempo, até a sua morte, que aconteceu devido a um ferimento na sua barriga no ano de 101 depois da conquista. A história de Huggy e Ulf começa definitivamente após a Batalha de Pouso das Gralhas. Assim como a gente viu em House of the Dragon, a morte de Rhaenys Targaryen e Meleys fez com que os negros ficassem muito fracos, visto que fora Caraxes, eles não tinham dragões realmente grandes para lutar contra os verdes, que por sua vez possuíam Vhagar, Testarion e Dreamfire. O Sunfire, apesar de estar muito ferido, ainda assim apresentava uma possível ameaça no futuro. Por sua vez, Dragonstone estava repleta de dragões que não tinham montadores, começando pelo temível Vermithor, a Fúria de Bronze, que era o dragão do velho rei de Harris, um dos dragões mais velhos de toda a dança, atrás apenas de Dreamfire e Vhagar. Eles também possuíam a Asa Prata, ou Silver Ring como é chamado, que ocupa a quarta posição nessa lista, sendo maior até mesmo que Caraxes e a falecida Meleys. Haviam outros dragões, como Sea Smoke, a ex-montaria de Laenor Velaryon, e também o temido Cannibal e Grey Ghost, que nunca haviam sido montados até então. Todos esses dragões haviam feito seus covis aproximadamente lá de Dragonstone, próximos do Monte de Dragão, ou seja, estavam em posse dos negros, porém não tinham montadores. Dessa forma, o príncipe de Acerys Velaryon teve a ideia de procurar por bastardos de origem Targaryen, que tinham sangue valeriano para tentar montar essas bestas, e assim fortaleceu o exército dos negros. Esses bastardos eram chamados de Sementes do Dragão. Dezenas de plebeus de Dragonstone se apresentaram, incluindo marinheiros, cozinheiros, pescadores e ferreiros. Huggy era um deles. Muito bravo e valente, Huggy se arriscou a montar o maior de todos os dragões, Vermithor. Vermithor já havia demonstrado a sua fúria recentemente quando um dos aliados de Rhaenyra, o Gorgon Mance, tentou se aproximar da besta. Vermithor simplesmente carbonizou o Gorgon imediatamente, quando o senhor de Stonedense se aproximou. No entanto, Huggy não teve medo. De maneira calma e com passos pequenos, Huggy, o martelo, se aproximou de Vermithor lentamente. Vermithor estranhou e chegou a rosnar para Huggy, que se intimidou e deu mais alguns passos em direção à besta. Aos poucos, a Fúria de Bronze se acalmou, dobrou seu pescoço, até que Huggy tocou no seu focinho. Huggy acariciou Vermithor e os dois criaram então uma conexão muito forte desde então. O segundo a se candidatar e conseguir foi Ulf, que também vivia nas terras de Dragonstone nos livros, e acreditava ter origem Targaryen de acordo com as lendas da sua própria família. Ulf, no entanto,
entanto, borrou as suas calças quando sentiu a presença de Asa Prata pela primeira vez. No entanto, o soldado não fugiu apesar de todo o medo, e acabou despertando a curiosidade da dragão, que por sorte era muito mais dócil que todos os outros. Temendo por sua vida, Ulf ficou imóvel perante Asa Prata, até que de repente suas escamas prateadas o encantaram. Após décadas e décadas sem nenhum lutador, desde a morte da Rainha Alysanne, esposa de Jaehaerys I, Asa Prata agora era leal a Ulf, o Branco. Eventualmente, mais tarde, duas sementes montaram os dragões Seasmoke e Sheepkiller, deixando os negros muito mais fortes que os verdes, que tinham apenas 3 dragões relativamente prontos para duelos. Mais fortes, Daemon e Rhaenyra então planejaram a tomada do Trono de Ferro e Porto Real. Porém, temendo a guerra, a Rainha dos Negros acaba mandando seus filhos, Aegon e Viserys, para Pentos, além do Mar Estreito. Acontece, galera, que no caminho, o navio dos meninos é capturado pela Triarquia, que havia firmado uma aliança com os verdes. Quando o navio é invadido, o pequeno Aegon montou em seu dragão, Tempestade, e conseguiu voar até Dragonstone. No entanto, galera, o seu irmão, Viserys, não teve a mesma sorte. Tempestade era um dragãozinho muito pequeno para carregar 2 pessoas, e então Viserys acaba ficando para trás e é capturado. Imediatamente, a frota Velaryon então parte atrás da Triarquia, e a Rhaenyra envia todos os seus cavaleiros de dragão atrás do seu filho, incluindo Hugh com Vermithor e Ulf com Asa Prata. Ulf e Hugh ganham então uma bela armadura de cavaleiros, e Ulf uma espada digna de um poderoso Lorde. A Batalha da Guela, como ficou conhecida, provou definitivamente que as sementes, incluindo Hugh e Ulf, estavam prontos para lutar e defender Rhaenyra Targaryen. Hugh e Ulf demonstraram então a sua lealdade e a sua habilidade em domar e controlar os dragões mais poderosos vivos até então, atrás apenas de Veiga. Após a batalha, Rhaenyra e Daemon retomam seu plano de tomar a capital. Aemon e Criston Cole planejam tomar Harrenhal definitivamente de uma vez por todas, então eles deixam a capital com seus exércitos e seu mais poderoso dragão. Porto Real, totalmente defesa, acaba não sendo um obstáculo para Rhaenyra e Daemon. Ao chegar lá, eles encontram nenhuma resistência dos negros. Aemon e Criston Cole então chegam em Harrenhal e, surpresos, não encontram nenhuma resistência ao exército dos negros. O castelo amaldiçoado estava vazio. Daemon Targaryen simplesmente abandonou Harrenhal, desviando o caminho dos seus homens para chegar de surpresa em King's Landing. Daemon então se une a Corax com Rhaenyra e Syrax, e os dois com seus dragões tomam a cidade. Ulf e Hugh foram então responsáveis por escoltar com seus dragões o casal real. É dito que Hugh pousou com Vermithor sobre a colina de Rains, onde vigiou a cidade até que tudo estivesse seguro para Rhaenyra sentar no Trono de Ferro. Após provar a sua lealdade, Rhaenyra concedeu a Hugh e Ulf o título de Lordes e os presenteou com terras em Deriva Marca. Daemon inclusive sugeriu que as casas Lannister e Baratheon, aliadas aos verdes, deveriam ser aniquiladas e que as suas terras e títulos deveriam ser futuramente passadas para Hugh e Ulf. Porém, a ideia foi negada por Rhaenyra por sugestão de Corlys Velaryon. Hugh e Ulf então comemoraram seus títulos em um bordel em Dragonstone, onde é dito que eles espancaram um dos cavaleiros domésticos de Rhaenyra depois de brigar pela virgindade de uma meretriz. Ao oeste de Porto Real, os exércitos dos verdes, com as forças da casa Hightower, Dutch, Castle e tantas outras, marchavam em direção para o Trono de Ferro através da Rose Road. Além disso, os verdes possuíam Tessarion, a dragão de Daemon Targaryen, que também estava a caminho. Rhaenyra então envia Hugh e Ulf com seus dragões até Tumbleton, na tentativa de impedir as forças inimigas. Porém, o inesperado acontece. Dezenas de casas e lordes apoiadores da Rhaenyra se reúnem então em Tumbleton, somando quase 12 mil homens a favor dos negros. Quando os exércitos verdes se aproximam, os negros atacam as forças oponentes com mais de 6 mil homens, e com a ajuda dos arqueiros de Robb's Rivers, conseguiram se defender da cavalaria pesadíssima dos Hightower. Até que aparece Tessarion, a Rainha Azul, que é a dragão do Daemon Targaryen. Isso não intimida nada os negros, visto que a Rainha Azul era muito menor que Vermithor e Asa Prata. Os dois dragões então levantam voo e passam por cima dos exércitos verdes e acabam não fazendo nada, deixando todos desconfiados. Eles dão meia volta em círculo e retornam em direção a Tumbleton. Quando chegam em cima da cidade, tanto Vermithor quanto Asa Prata começam a incendiar tudo. Milhares de forças negras que estavam dentro da cidade foram carbonizadas instantaneamente e não conseguiram sair pelos portões de pedra que derreteram com tamanho calor. Os poucos que conseguiram cruzar os muros e conseguiram sair de Tumbleton foram queimados por Tessarion, enquanto outras pessoas foram pisoteadas pela cavalaria dos verdes. Ao amanhecer, Tumbleton
Tâmbrito havia virado cinzas, a maior parte da cidade havia sido destruída e o pouco que restou da fortaleza abrigava alguns sobreviventes. Houve um saque enorme no comércio que restou e as mulheres foram estupradas pelos exércitos verdes, incluindo Ulf, que violentou 3 donzelas supostamente. A partir de então, Ulf e Hugin entraram para a história, sendo conhecido como os dois traidores. Até hoje, galera, é um mistério sobre os motivos que levaram Ulf e Hugin a trair Rhaenyra e mudarem de lado, porém se acredita que ambos ficaram ingratos com os títulos e terras que foram concedidos pela rainha. Nesse momento da história, o Aegon II estava desaparecido, Aemon Targaryen havia morrido em batalha e Daemon era o próximo na linha de sucessão. No entanto, Hugin e Ulf ficaram receosos em apoiá-lo. Hugin acreditava que ele era mais imponente e forte que Daemon ousado. O ferreiro montava Vermithor, o maior e mais temido dragão vivo, já que Vhagar havia partido. Ele se autoproclamou então rei, e ao ser questionado que direito ele tinha de fazer isso, Hugin disse que tinha o mesmo que Aegon, conquistador, pois ele tinha um dragão. Furioso, Daemon joga uma taça de vinho bem no rosto de Hugin quando ele diz isso, causando uma discussão entre os dois. No dia seguinte, Hugin pôs em sua cabeça uma coroa de ferro criada por ele próprio. Roger Corne, que é um dos cavaleiros dos verdes, arranca a coroa da cabeça de Hugin e diz para ele que isso não faria dele um rei e que deveria usar uma ferradura na testa, pois seria mais adequado. Hugin fica furioso e pede para que os seus homens apoiadores segurem Roger imediatamente. Em seguida, o ferreiro enfia 3 ferraduras bem no seu crânio, o condenando à morte. O comportamento cruel de Hugin e Ulf acaba assustando os verdes e o príncipe Daemon. E um grupo que ficou conhecido como os Straps se reuniu e planejou o assassinato dos traidores, que foi aprovado pelo ousado. O plano dos Straps era distrair os homens de Hugin e assassiná-lo durante a madrugada. No entanto, tudo foi interrompido quando Adam Velaryon, a favor dos negros, chega em Tâmbrito com Sea Smoke e lança a fúria do seu dragão sobre a cidade, pegando todos de surpresa. Ulf havia se embriagado durante a noite toda e estava quase em coma, sem conseguir acordar em uma taverna. Já Hugin estava dormindo com a mulher de um cavaleiro que ele havia matado na noite do saque anterior. Ele acorda rapidamente, pedindo por sua armadura, seu martelo e um cavalo para chegar até Vermithor. Sir Jon Roxton, ao avistar Hugin, não perdeu a chance. Ele empunhala o traidor com a sua espada de aço valeriano, o matando na mesma hora. Ulf acordou somente após a batalha e após descobrir que Hugin estava morto, se declarou o novo herdeiro do Trono de Ferro e pediu para que todos à sua volta se ajoelhassem imediatamente. Fingindo concordar com as reivindicações de Ulf, Robert Hightower trouxe 3 barris de vinho para comemorar com o traidor. Desconfiado, Ulf acaba pedindo para que o Robert provasse o vinho, e assim ele o fez, tomando um copo inteiro de uma vez. Ulf então se esbarra no vinho trazido por Robert, até que ele fica tonto e cai imediatamente. É dito que o veneno era fraco, que Ulf teve uma morte lenta e sem dor. No entanto, Robert tentou vomitar o vinho, porém já era mais tarde, e acaba morrendo da mesma maneira. Vermithor, que era o dragão de Hugin, havia sido atacado na noite anterior durante a segunda batalha de Tâmbrito por centenas de homens. Furioso, o dragão de bronze carbonizou a cidade, todos à sua volta, e acaba duelando com Tessarion e Sea Smoke ao mesmo tempo, morrendo na manhã seguinte. Enquanto Asa Prata, ao ficar sem montador, voa para bem longe, sendo vista novamente somente uma década depois. Bem, galera, essa foi a história de Hugin e Ulf, os dois traidores de House of the Dragon. Se você quer saber mais sobre esse destino da Asa Prata e dos outros dragões que sobrevivem, confere esse vídeo onde eu falo dos dragões que não morrem durante a Dança dos Dragões. Ou então, fica com a incrível história completa de Adam e Alyn Velaryon. Por hoje era isso, pessoal. Valeu e fui!